Eu quero conversar com vocês sobre síndrome do pânico. A gente tem que compreender a síndrome do pânico porque nos momentos atuais está cada vez mais frequente as pessoas reclamarem ou, justificadamente reclamarem do pânico, da síndrome do pânico. Eu queria muito mostrar para vocês os vários níveis de compreensão da síndrome do pânico. Então, vamos fazer uma visão retrospectiva do significado do medo, que é a origem da síndrome do pânico. Veja bem, o medo é uma emoção inerente a todos os seres deste planeta, os seres vivos do planeta. Porque o medo é uma emoção básica de sobreviver, de auxílio à sobrevivência. Vocês concordam? Sem o medo, a gente não consegue se proteger. Uma pessoa que não tem medo, ela é um perigo para si mesma, ok? Então, é inerente ao ser vivo do planeta o sentimento de medo. Os animais irracionais sentem medo. Um boi, quando vai para o matadouro, ele sabe que vai morrer, ele sente medo. Quem já pôde assistir essa cena trágica sabe que o bicho sente medo. E os animais retêm o registro do medo. Quando você vê os animais domésticos passando por traumas, eles evitam passar por situações semelhantes, porque eles têm registrado em si, num nível muito básico, a sensação do medo, ok? No ser humano, isso se complexiza numa ordem que eu vou chamar hoje de infinita, porque nós temos elevados níveis de consciência que serão impregnados pelo medo à medida que isso vai acontecendo. Qual que é a diferença, então, do medo no animal irracional para o ser humano? É que o ser humano, ele capta coisas sutis da vida humana e registra no seu psiquismo. Então, a diferença é a estrutura psíquica do ser humano, os níveis de estrutura psíquica que fazem essa diferenciação, aumentando potencialmente o registro do medo. Então, o medo ele pode se tornar simbólico e metafórico. E à medida que esse medo vai se acumulando, ele não só registra nas células, nós vamos ter registros celulares do medo, como também ele se registra no psiquismo humano, em níveis inconscientes, se tornando, então, medos que vão se projetar simbolicamente em situações que conscientemente a gente não reconhece, ok? Para além dessa forma de compreensão, que é física ou psíquica, digamos, da psicologia, nós temos que entender o registro do medo em níveis ainda mais sutis. Do ponto de vista espiritual, nós vamos ter, a partir do medo, criação de formas pensamento. As formas pensamento são os nossos pensamentos que se tornam tão convictos, tão fortes, que estabelecem em nós vivências que tomam vida própria. Como eu disse, a estrutura psíquica ela vai criar níveis sutis de elaboração desse medo. E esse medo, que pode ser simbólico e metafórico, ele vai ser projetado através da mente em situações complexas que vão criar vida dentro de nós.
Essas formas de pensamento, elas tomam níveis do nosso perispírito e nos nossos registros akáshicos que estão para além das vidas. Nós podemos trazer estes registros de vidas passadas. Nós podemos trazer esses registros de mortes traumáticas, nós podemos trazer de vivências extremamente longas e penosas que nós podemos ter em vidas passadas, e também dos nossos ancestrais, porque quando a gente nasce de uma mãe, a gente carrega, por exemplo, os registros desta mãe, já que nós tivemos uma relação íntima com todo o processo, não só psíquico, como de DNA desta mãe, ok? Então, esses registros que estão para além das vidas podem retornar dependendo da vivência que você terá nesta vida. Se você tem uma vivência semelhante a algo que você viveu em vida passada, você vai utilizar como se fosse um anzol, um gancho, que traz de volta, por semelhança, por similaridade, aquilo que você registrou em níveis akáshicos e vai reviver o medo. Medo que vai crescendo, já que você não tem consciência de si, até virar pânico. Chega um dia que esses registros tomam conta das nossas células físicas e atraem para nós energias espirituais de uma ordem de vibração baixa, não sutil, e nós vamos ter, então, não só os registros físicos que causam um medo extremo, como a interferência de espíritos obsessores. Então, a síndrome do pânico, vejam, ela culmina numa série de interferências que são históricas e atuais em função do excesso. Esse excesso que vai trazer interferências de obsessores. Todas as pessoas que estão com síndrome do pânico estão com obsessores interferindo na sua vida. Significa que a energia dela está com vibrações extremamente baixas e ela precisa, então, estar atenta às interferências e às intuições de baixa vibração que vêm para ela, que vão agravando o problema. Qual seria, então, o processo de cura? Antes de falar da cura, eu quero falar da interferência dos remédios, da medicação para a cura. Nós devemos atentar que a medicação psiquiátrica, ela vai simplesmente cortar a ligação entre a sua percepção consciente e todo o resto. É como se você bebesse um remédio para a dor quando tem dor de dente. Se você toma um remédio para a dor e fala, que maravilha, acabou a minha dor, você está se enganando e todo o processo de adoecimento do seu dente continua acontecendo. Pior, sem que você saiba. Quando isso tomar uma proporção assustadora, pode ser que você esteja doente em vários níveis dos seus corpos, começando pelo físico, ou culminando no físico, né? Porque o corpo físico é o último a adoecer, que não tem mais volta. Então, o remédio que corta o sintoma é a síndrome. O sintoma é eu ter um medo tão grande que eu começo a sentir falta de ar, taquicardia, uma coisa horrível que eu tenho certeza que vou morrer. Isso é o sintoma, isso não é a doença. A doença está para além disso. A doença tem uma história,
o histórico da doença, precisa vir a consciência. Para que você possa se curar, você terá que trazer a consciência. Mas se você toma remédios para cortar o seu sintoma, como que você vai acessar isso? Se está cortado, se a sua consciência não acessa seus níveis anteriores a isso, ok? Para que algo venha à consciência, é preciso que a gente, então, resgate o seu histórico. Como que nós vamos resgatar o histórico se a pessoa não está dando conta do mal-estar dela? Esse é o problema da psicologia. Nenhuma pessoa com síndrome do pânico tolera simplesmente fazer terapia, porque a terapia vai remexer na ferida sem anestesia, entende? Então, a pessoa recorre à medicação para aguentar fazer a terapia, mas a terapia fica prejudicada porque os níveis de consciência da pessoa estão fechados, estão com as portas fechadas para os níveis mais sutis. Então, a terapia fica rodando em círculo e a pessoa não vê resultado, não vê saída. Nós temos que acessar níveis de terapia que vão além. As terapias, como a terapia Lumine, que utiliza técnicas para limpar os registros celulares através da mente. Então, a primeira providência é deixar essa pessoa melhor. Nós vamos utilizar as técnicas apométricas para retirar os obsessores e para proteger essa pessoa com um campo áurico sutil. Nós vamos colocar essa pessoa de frente para os seus mentores de luz, para que os mentores de luz possam auxiliar essa pessoa a manter o seu nível energético sutil, vibracional, num nível maior. Então, é como se a gente injetasse uma energia na pilha. Então, o corpo mental, emocional e sutil dessa pessoa vai receber um quantum energético para sutilizar a sua energia, para diminuir os sintomas. Depois nós vamos tratar dos registros celulares também de forma sutil, com a luz, com o pensamento, sempre com o auxílio dos mentores espirituais. Depois nós vamos utilizar técnicas quânticas para que essa pessoa possa terminar essa limpeza em níveis quânticos celulares. Em seguida, nós vamos usar a regressão de memória para que a gente possa ir trazendo a consciência, as histórias, o histórico do passado, todos os registros akáshicos que foram responsáveis por ir acumulando aos poucos o medo, tá? Esse processo é relativamente demorado, ele não é rápido. Mas se você utiliza este processo, que é completo, que é holístico, que cuida da pessoa em vários níveis ao mesmo tempo, eu gosto de falar que a gente vai fazendo um balancinho, tá? A gente usa uma técnica junto com a outra, e a gente vai fazendo tudo junto ao mesmo tempo. Você vai se sentindo dia a dia melhor. Então, vejam, a síndrome do pânico é um popurrí de coisas que foram acumuladas nos nossos diversos corpos ao longo de nossas vidas, e revivida nessa vida em função de alguma dor. Essa dor vem da infância, com certeza, que vai gerando insegurança. Essa insegurança vai afastando a pessoa vai afastando a pessoa do caminho que ela tem que fazer nessa vida. Ela vai agregando coisas que ela acha que vão ser importantes para ela, segundo
o que os pais disseram ou esperaram dela, ou que os familiares disseram ou esperaram dela, e se afasta da sua essência por mecanismo de defesa. E essa insegurança que gera em função da pessoa estar afastada do próprio caminho vai fazendo com que esse acúmulo chegue num nível tal que quando ela precisa se deparar com uma situação importante da vida, a gente vê as pessoas desencadeando a síndrome do pânico em momentos específicos da vida dela, não é aleatório, então é quando eu tenho que fazer uma prova de vestibular, ou quando eu tenho que casar, ou quando meus pais se separam, ou quando eu tenho que ir para o mercado de trabalho, ou quando minha esposa fica grávida, ou quando eu perco o emprego, enfim. São situações do mundo externo que nos colocam à prova, que desencadeiam toda a minha insegurança, porque eu estou longe da minha essência. Eu estou longe do meu caminho de vida em função de tudo isso que eu já disse para vocês até agora. Compreenderam o que é a síndrome do pânico? E o tratamento é a expansão da consciência, é o conhecimento de si mesmo. E para isso nós vamos utilizar várias técnicas que vão colocando a pessoa bem, energeticamente, até que ela possa expandir a consciência em níveis espirituais, porque aí o corpo físico para de sofrer. Quando você tem acesso ao mundo espiritual de luz, que você conhece seus mentores de luz, que você vê que você não morre, que a alma é imortal, que o corpo físico ele é substituído cada vez que você tem que renascer. Quando você percebe as suas dívidas passadas e pode utilizar os seus mecanismos mentais para se livrar desses registros das suas vidas passadas, você abre uma porta nova para a sua existência. Você vai compreender um outro nível o significado da existência humana no planeta Terra. Isso faz toda a diferença, ok? E a síndrome do pânico não terá lugar na sua vida a partir dessa expansão de consciência e que nós hoje temos acesso através de terapias ultramodernas que utilizam a nossa mente como instrumento de apropriação do mundo espiritual para que nós possamos fazer esse caminho transcendente de uma forma tranquila e absolutamente natural. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se não, eu quero que vocês deixem comentários, por favor. Eu gosto muito que vocês possam me fazer perguntas para que eu esclareça detalhes. Estou aguardando vocês. Um abraço.